Olá, pessoal, são 19 horas. Boa tarde, quase boa noite. Hoje um dia lindíssimo aqui em Porto Alegre. Vamos ter uma pessoa muito interessante falando. Eu vou chamar, eu acho que ela já está aí, deixa eu ver, convidar. Eu... Entrou, Márcia Capel. Olá! Fala, meu Que povo! coisa Boa boa, tarde, Márcia, te boa ver. noite. Muito bom te Da ver. mesma forma, Sempre é bom. Você me ouve bem? em alto e bom tom. E você? Que bom, estou te ouvindo muito bem, estou te vendo bem, estamos bem iluminadas. Que bom saber que a gente pode conversar sobre as coisas positivas também, né? Que enfrentando um ano tão difícil, mas essas lives estão dando life para a gente, né? Com essas coisas. E eu tenho te acompanhado também nas outras lives. Depois eu vou falar sobre os teus trabalhos. E é muito bom bater um papo assim, virtual. E eu quero só contar um pouquinho sobre você para as pessoas que estão entrando aí. A Márcia Capel, Márcia com acento, porque até eu, que conheço a Márcia há muito tempo, estava com a dúvida. A Márcia Capel ela é formada em gestão em RH. Ela é uma profissional com mais de 20 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de equipes de venda dentro de empresas de grande porte e multinacionais. Ela tem estudo e vivência junto aos diversos tipos de deficiências, ministrando cursos e realizando a inclusão de pessoas com deficiência. Isso aí é mais que importante, né, Márcia? Ela atuou por 10 anos na área de recrutamento e seleção. Outra coisa que eu imagino como deve ter sido bom ser entrevistada por você. Tenho absoluta certeza. Querido. Ela atuou no IGT, International Coach, com o time do Jerônimo Telmo, que ele é um coach e palestrante bastante ativo, com livros publicados, bastante interessante as publicações dele. E trabalhou em multinacionais como a Philips, Philco, Sharp, desenvolvimento times de vendas em todo o Brasil. Depois eu coloco aqui o teu endereço virtual, mas assim, ela deu um resumo, porque eu sei que a Márcia, ela fez já muita coisa. A gente se conhece há um bom tempo, e sempre admirei a Márcia pelo positivismo dela, ela empurra a gente, ela não deixa ficar para trás, ela vai empurrando. Então, Márcia, a gente Obrigada, meu estava. Eu primeiro quero também agradecer a tua disponibilidade de entrar aqui conosco nesse nosso papo. É o primeiro do ano, já abrimos com chave de ouro. E te agradecer por você ter aceitado, apesar de todas as tuas funções aí. E nós vamos falar hoje, então, pelo título que. Ah, ficou melhor assim, mais pertinho, você. É assim? Eu Ah, boto mais sim, pertinho. assim ficou bem melhor. Tá. Você me passou um tema muito bom, que é sabotadores e inteligência emocional, né? Porque a gente sempre se pega perguntando por que as coisas não funcionam comigo, né? Por que eu, né? Algumas coisas assim, às vezes a gente acha que a vida está estagnada. Foi a vida, não foi eu que estagnei, foi a vida, como se a vida fosse física, né? Então, eu Exatamente. achei maravilhoso o título que você me propôs e tenho ali agora a presença do Sebastião, meu gato, que já está miando. Ai, que delícia! Então, e eu acho que esse tema de autossabotagem e autoconhecimento vem a calhar muito nesse nossa realidade agora, né, pandêmica e tudo. Então, eu quero falar um pouco com você, de repente eu te interrompo, vou ouvindo as perguntas. E aí, já chegou aqui, meu filho, olha aqui, ó, já chegou. E a tia Felícia, desse lado de cá, não podendo assoprar para a sorte dele. Ele está Entendeu? Que ficando a tia famoso Felícia já.
Eu com os olhos esbugalhados. Eu amo. Tu sabe que eu sou apaixonada por eles e por ti, né? Sim. Primeira coisa que eu quero fazer, aproveitando que o dia de hoje é de gratidão. Então, mais do que nunca, essa energia está acontecendo logo no início do ano para todos nós, que é a gratidão. Gratidão pela tua amizade, gratidão pelo convite, a todos que estão participando aqui. Particularmente, gente, eu acho a palavra gratidão muito pequena diante das diversas vezes que a gente tem um sentimento muito mais forte de dizer obrigado, né? Às vezes eu acho o obrigado mais gordo, mais envolvente, onde cabem mais sentimentos de carinho e de energias positivas do que somente a palavra gratidão. Mas é uma coisa que está em alta agora. Então, vamos ser gratos a tudo que a vida está nos proporcionando, tanto de coisas desafiadoras e que a gente está provando ser capaz de superar todas elas, Uhum. bem como as coisas positivas, né? Falando de lives, que agora é uma coisa que todo mundo tem essa tendência, isso faz com que a gente tenha criado uma aproximação maior. Eu morava em Porto Alegre, então estava mais próxima da Gília, da turma toda lá, e hoje eu moro em Vitória, no Espírito Santo, o que afasta fisicamente, mas energeticamente a gente continua conectado, né? Então isso é muito, muito gostoso. E falando sobre sabotadores, gente, nesse momento de pandemia, eu vou contar para vocês que eu venho estudando, né? Coach é um estudo constante, é um crescimento constante, não dá para parar, não tem essa possibilidade se você quer se tornar um profissional qualificado. E eu estou contando para vocês aqui a minha história, como aconteceu os sabotadores. Eu sabia que eu tinha competência, acreditava nas minhas habilidades, nas minhas qualificações, sem falsa modéstia, mas eu não saía do lugar. Eu tinha um medo. E eu tinha, assim, a Márcia do lado direito, dizendo, vai, Márcia, vai, faz, vai lá, bota a tua cara numa live. Aí a outra dizia, não, capaz, olha o teu nariz, olha o teu cabelo, olha não sei o quê, olha a tua voz, não, não vai dar certo. Não, não vai não, me tenta. O outro lá tá com 1.000 e tantos, tu não tem nenhum, tu nunca vai chegar a isso. E aí aquilo vai trabalhando e vai te consumindo e vai te fazendo mal. Eu tenho a sensação de que o sabotador é que nem aquela sensação de a gente deita, a ansiedade toma conta da gente, o medo, o pânico, o que vai ser de mim amanhã, que é o que a gente está passando agora, né? Claro. E eu tinha a sensação que tinha um monte de bicho-papão dentro do quarto, que puxava o cobertor, que me cutucava, mas como está escuro, eu não conseguia vê-los. E aí eu tive a oportunidade, o universo me trouxe nesses estudos todos, sabotador. E foi a sensação, gente, como se vocês estivessem naquele quarto escuro, sentindo que tem um vulto, que tem um bicho, que tem um negócio, você não consegue identificar, e você acende a luz bem na hora que eles estão em cima de você. E aí eles se assustam. E aí você sabe qual é a arma que você vai usar. Se vai ser o cabo de vassoura, se vai ser uma panelada, se vai ser um travesseiro na cara, você sabe como se defender desse sabotador. Mas para isso, você tem que passar pela experiência. Por quê? Porque o maior problema do sabotador, gente, é que a gente confunde ele com a nossa. Como é que a gente diz? Eu estou falando para o teu bem. Fica tranquilo, eu só quero o teu bem. Não dá tua cara para bater. E o que os outros vão dizer? Então, ele faz o papel de que ele é o bonzinho, de que ele está ali só para te proteger, para que nenhum mal te aconteça. E você acredita piamente nisso, que é o teu racional falando contigo. Só que aí você começa a descobrir que não é bem assim. E como é que surge o sabotador?
Gília, por favor, a gente não gosta de conversar, né? Então, se eu engatar a quinta, tu puxa o freio de mão, me interrompe, entendeu? Para que Não, você participe da não live, vou te pelo amor de sabotar. Deus. Não vou te sabotar. Adoro ver você falando. Ô, amada. E aí, o que que acontece? Sabotadores, eles são hábitos, eles são comportamentos que a gente traz desde criança. Mas como assim, Márcia? Como é que tu acha que eu vou querer criar um sabotador, alguém para me prejudicar? É porque até um determinado momento ele te protegeu realmente. Então, vamos começar por etapas. O que é o sabotador? Imaginem vocês que nós temos agora 10 anos de idade. E aí a gente está andando de bicicleta, né? E está descendo a rampa, porque a gente sabe andar de bicicleta, muito bem, obrigado. Desceu a rampa, se capotou, foi bicicleta para um lado, a gente para o outro e quebrou o braço. É aquele desespero, corre para o hospital e a gente faz o quê? Bota o gesso no braço para que ele fique protegido, para que ele possa calcificar e que esteja tudo bem. Só que aí, a Márcia, a Gília, a Neuza, que está participando conosco, a Adriana, a Raquel, cresce. A gente sai dos 10, vai para os 12, vira adolescente, já está lá nos seus 18, nos seus 20, e a gente não se deu conta que permanece com o braço engessado. E aí a gente faz exercício, a gente faz ginástica, a gente tem um corpo bacana, se alimenta bem, mas aquele braço continua imóvel. Quando nós fazemos essa descoberta do nosso sabotador, você tira esse gesso do braço. Só que, vamos lá, ó, a Fabiane e eu também, a Fabiane, né? Ok. Você tira esse gesso do braço, e como é que tá teu braço? Ele tá forte que nem o outro? Não. Ele tá raquítico, porque não teve desenvolvimento, não teve um exercício. E aí a gente vai iniciar um processo de desenvolvimento desse braço para que ele possa acompanhar o resto do corpo. É. Quando a gente fala em sabotador, se ele simplesmente nos deixasse parado na estrada. Estou parado aqui na estrada, quietinho, não saio do lugar, não vou para a direita, não vou para a esquerda, não evoluo, não cresço, não desenvolvo, já é ruim. Só que o sabotador, ele faz muito pior do que isso. Nós estamos no meio do mar e vendo a praia. E aí a gente decide, nesse momento, ir em direção à praia, né? Quer voltar para a terra, se sentir segura. E a gente começa com braçadas fortes, fortes, firmes. Só que daqui a pouco começa a ficar frio, começa a ficar escuro e tu não consegue entender por quê. E aí você vai se dar conta que você não está nadando em direção à praia. Você está nadando para o fundo do mar. Bem assim. Que é muito. Porque o Vou acender a luz, sabotador, pode cair. ele te puxa para baixo. Ele diz que você não é merecedor, ele diz que você não é capaz, que você não é tão bom, que você não vai conseguir. Absurdamente, nós vamos acreditando nessa mentira. Ela começa a se tornar uma verdade. Olha o quanto perigoso isso. E aí você tem que fazer todo um trabalho agora para sair desse momento, né, de estar lá no fundo. Você tem que emergir novamente para aí começar a nadar em direção à praia. Olha quanto de energia, de sofrimento, de desgaste você teve para poder chegar nessa nova mudança de comportamento e de hábito. Exatamente. E quando eu fui
existe o QP. QP, na verdade, isso que a gente está conversando aqui é do Cesar Chamini. Ele é um neurocientista, ele é psicólogo também, ele fez um estudo sério, muito sério sobre comportamento, sobre sabotadores, sobre crítico, e ele criou um teste. São 2 testes, na verdade. Um, que é o quociente positivo, que vai nos mostrar o quanto, durante 24 horas do dia, nós trabalhamos a nosso favor ou contra nós. Uhum. E aí, quando a Márcia aqui fez, olha a loucura. Ele vai de 0 a 100. O meu coeficiente positivo, gente, e eu que me considero uma pessoa de alto astral, tá? Estava trabalhando a meu favor 8%. É um absurdo. A gente não se dá Veja, conta. não. Tu sabe que alguma coisa não tá legal, alguma coisa não tá bacana, mas tu não Não. consegue tornar isso palpável, tu não consegue tocar nisso. Exato. Tu só tem esse sentimento. Tu tem uma sensação que teu peito tá apertado, que tem um pé em cima do teu peito que te tira o ar, que te faz sentir falta de, de dar o próximo passo. E aí tu começa a te cobrar porque tu não deu o próximo passo. Tu começa a te cobrar porque eu não fiz isso durante o dia. Então, o sofrimento, a cobrança, ela vai aumentando cada vez mais. Claro. E aí, porque como você não está sabendo trabalhar com isso, você está permitindo que essa sabotagem, que esse crítico venha. E o crítico, gente, a gente chama que ele é o chefe da gangue. Por quê? Mas porque o crítico, ele é assim, ele é crítico consigo mesmo, com o outro, e não bastando isso, ele é crítico com as circunstâncias também. Porque a É, situação não está tão e boa, porque afasta, tem né? um processo. Não, Claro, desculpa, o crítico, eu acho que ele também ele afasta as pessoas dele também. Não só, não é a autocrítica, o crítico tem essa coisa de criticar o outro. E essa dissociação do outro já te torna aquela ponto. Mas por que as pessoas não chegam perto de mim? Porque você mesmo é um autocrítico e você é um crítico crônico, né? Porque existe isso, né? Desculpa, mas é que me veio isso. não. Gília, vamos combinar o seguinte. Não tem pedir desculpa, quer entrar, participar, pelo amor de Deus. Desculpa pode ser uma Sem sabotagem, né? dúvida. Pedir desculpa pode ser uma sabotagem. Mas isso, né, na verdade, muitas vezes a gente usa o recurso da desculpa. Ah, desculpa se eu incomodei, desculpa se eu estou atrapalhando, desculpa se eu queria fazer uma pergunta. Isso é um sabotador que a gente tem. Aqui no momento, a gente sabe que você está usando em consideração a outra pessoa. Claro, Mas é bom ficar atento com que frequência você utiliza esse recurso, porque existe o prestativo demais. claro. Então, a gente vai tocar um pouco aqui nos assuntos que se referem a isso. Tá? Uhum. Então, assim, quando você vai fazendo essa parte de autoconhecimento, você vai melhorando os seus relacionamentos. Você vai entendendo quem é que está em casa comigo hoje, né? É a Gília crítica, é a Gília vítima, é a Gília hiperrealizadora. Quem é essa pessoa que está comigo? E quando você tem essa clareza de quem eu sou como Márcia e quem é o outro, as relações ficam mais fáceis, a comunicação fica mais fácil. Sim, Você começa, você entende o outro, você facilita essa compreensão, você baixa um pouco a guarda para que você entenda quem é o outro. Então, é um processo, gente, quando eu fiz o meu sabotador, e eu vejo quando eu faço com meus coaches esse processo, eu vejo muitos se libertando.
para emagrecer. Olha que apareceu aí, dona Bel. Que chique! Amazon! Outra Beijo, leonina. Leonina. Duas Outra leoninas. Leonina. O que acontece? Você tem aí um processo, até me emocionei aqui, me perdi, mas quando você tem essa clareza, né, de como eu vou administrar tudo isso, todas as relações, elas melhoram. Você como profissional. Com certeza. Né? Então, vamos lá. O que nós temos hoje de sabotadores? Nós temos o crítico, que é o chefe da gangue, e dependendo da tua história de vida, cada um tem a sua história de vida na infância e que descobriu recursos para se proteger, criou hábitos e comportamentos, e aí, então, você pode ser hiperrealizador, o prestativo, o insistente, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, assim, quando a gente está falando aqui de uma situação, para quem está entrando agora nesse universo, parece muito louco. Então, por exemplo, quando a gente fala do crítico, ele sempre vai trabalhar o que na gente? A culpa, a vergonha, a ansiedade, a frustração. Isso são os sentimentos que acompanham o crítico. E aí, quando você tem, por exemplo, um insistente, o que é uma pessoa insistente? É aquela que possui em demasia a necessidade do perfeccionismo. É uma pessoa que não se permite cometer falhas. Para ela fazer uma live, por exemplo, ela vai fazer 58 vezes e todas ela vai porque não está perfeita ainda. E aí, qual é a mentira que esse sabotador trabalha com ela? Que o perfeccionismo, ele faz bem. E que você não paga um preço tão alto por ser perfeccionista. Olha, gente, aí é que eu estou falando, quando a gente comentou ali do título, sabotadores vezes inteligência, né? A inteligência emocional é para que você comece a entender e a ouvir o que realmente te empurra para frente ou te puxa para trás. Uhum. Aí você vai me dizer assim, tá, Márcia, mas me conta uma situação. Quando é que surge uma pessoa que ela é insistente? Né? Então, nós vamos pegar aqui um exemplo de uma menina. Isso são casos que a gente tem dentro das experiências que a gente vai tendo de coaches. Claro. Né? Uma menina de 10 anos que sempre tirava boas notas. Aí, quando ela não chegava com boas notas, não chegava no 10, que é o que o pai cobrava, o pai dizia, cadê o 10? Só volta aqui quando tu tiver com a nota 10. Aí ela lá estudava, se empenhava, tirava 10, voltava. Ó, pai, tirei 10. Aí ele perguntava assim, tá, mas da tua sala de aula, quantas pessoas tiraram 10? Quantos coleguinhas tiraram 10? Ah, eu acho que uns 6, pai. Então a prova não estava tão difícil. Ah, Então, pessoal, às vezes, nessa ânsia de sermos pais que fazem os filhos darem o seu melhor, porque vocês sabem que eles têm potencial, muito cuidado com a forma como você usa isso. sim. Né? Por exemplo, o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele não se permite. E aí vocês vão pensando aí com qual você se identifica mais, tá? É importante dizer, gente, que aqui eu estou dando algumas situações que podem te levar a ter esse tipo de sabotador. Não é necessariamente esse o caso. Mas, às Claro. vezes, pelas características, você se identifica assim, ih, esse é para mim. Abafa o caso. Tudo bem. O que acontece no hiperrealizador? Muitas vezes, ele depende de desempenho e sucesso.
Ele precisa que as pessoas reconheçam ele. Muito mais o externo do que o interno. E aí, quando é que acontece desse sabotador ele começar a existir quando a gente é criança? Quando? Vamos de novo. Vamos pegar aí um exemplo de colégio, né? Que as crianças têm na faixa lá dos seus 8, 9 anos, que estão em formação. O menino tirou 10 na sala de aula em matemática, mas em português e no resto das matérias era sempre 8, 8,5, 7, que é o mínimo, que era 7. E aí o pai disse, não, eu só acho que você vai ser bom realmente quando você tirar 10 em todas as matérias. Então a cobrança que vai sendo feita desde pequeno é muito grande. Então você não se permite, depois de adulto, quando você tem um trabalho, e normalmente essas pessoas elas se tornam viciadas em ter que ter trabalho para casa, em ter que estar sempre com um material. Por quê? Porque se eu me permitir ter momentos de lazer, momento de descanso, momento de curtir com alguém, eu estou deixando de realizar. Eu estou deixando de ser bom em alguma coisa. Olha a noia que a gente... Exatamente. Nós temos o controlador. O controlador, ele tem uma necessidade absurda de estar no controle das coisas e das pessoas. Então, não basta se controlar, né? Controlar o ambiente onde ele trabalha. Eles são excelentes gestores, líderes natos, mas às vezes a gente não entende. Cara, eu estou trazendo tanto resultados para a empresa e por que eu não sou bem aceito dentro da empresa? Porque às vezes o teu tipo de liderança, quem está tomando conta são os teus sabotadores e você não se dá conta disso. De novo, parece que é uma coisa normal, afinal ela te acompanha a vida inteira. E aí, o que acontece num sabotador que é controlador? Ele tenta controlar até as ações dos seus funcionários. Ele é muito centralizador, porque ele acha que o outro não vai ter competência suficiente para dar o mesmo resultado que ele. Então, ele se sobrecarrega muitas vezes, ele não tem paciência com as pessoas mais sensíveis, com o emocional dos outros, ele perde muito rápido a paciência, porque ele quer ser muito mais objetivo, muito mais direto. Claro. E quando é que surge esse controlador quando criança? Normalmente, quando nós temos aí casos, vamos de novo, gente, um exemplo entre 1 milhão, por favor. Pais separados. Então, ou os pais trabalham demais, não tem tempo para poder se dedicar a essa criança. Então, a criança, ela fica muito tempo sozinha e precisa tomar decisões sozinha. Ela não vai ligar para o pai, pai, olha só, eu boto na panela tal ou a panela tal para fazer a massa. Ele tem que tomar decisões. Eu tenho que sair, eu tenho que chegar do colégio, eu tenho que guardar minha roupa. Então, esses pequenos detalhes foram criando no futuro esse sabotador, que até um certo momento o protegeu realmente. Esse sabotador, por um tempo, foi um grande aliado dele, porque os pais chegavam em casa, já tinha tomado a decisão, já tinha feito as refeições e estava tudo bem, era o que as pessoas esperavam. Só que numa fase adulta, o que isso representa numa relação a dois? Tu vai querer controlar o outro, tu vai querer manipular o outro. Na empresa, tu vai querer fazer a mesma atitude. E não é consciente, gente. Esses sentimentos que a gente está falando aqui é como respirar e inspirar. Você não pensa, cara, eu vou respirar, agora eu vou inspirar, agora eu vou respirar. Não, você age. E é por isso que ele cria essa força, ele cria essa resistência. Às vezes, até quando a gente vai fazer esse trabalho com coaches, não, está errada. Não, bem capaz que essa informação bate. Não. Até porque sempre me serviu, eu sou excelente líder, eu não preciso.
O maior problema é a gente não se dar conta, porque às vezes ele se encontra num ponto cego. E quando ele está num ponto cego, mais que você tente olhar lá, você não vê a moto. E aí, quando você vai dar ré com o carro, pá, bateu. Exatamente. É bem assim mesmo. Então, o coach, para mim, foi fascinante, que me abriu muitas portas. Como você bem disse, eu já trabalhava nessa área de recrutamento e seleção. Eu sempre digo para as pessoas que convivem comigo, eu considero que cada pessoa, cada serzinho, ele tem uma caixinha de música. Sabe aquelas caixinhas preciosas? Quando tu abre tem uma bailarina, tem um Sim, personagem ali, que tu guarda tuas joias mais caras, mais preciosas ali dentro. Todo ser humano é uma caixinha de música. E eu adoro abrir essa caixinha e saber qual é o tipo de música que toca dentro. Porque é surpreendente, é fascinante. E muitas vezes a própria pessoa, ela não sabe nem que tipo de música tocava. Então, como para mim serviu muito todo o estudo, porque eu passei por todas as ferramentas de coaching para poder hoje estar passando para outras pessoas. Eu sou claro. muito grata, porque eu venho de uma escola maravilhosa, né? Onde não só o mestre, que o Jerônimo Temer, que muitas pessoas conhecem, sabe o baita profissional que é, Uhum, primeiro porque o que ele fala, ele vive. Né? E isso é fundamental para que a gente tenha admiração por alguém. Segundo, que as pessoas que passaram pelas mãos dele, pelos ensinamentos dele, do Eric Arruda, da Flavinha Cobal, da Renatinha, tem essa generosidade. São pessoas que fizeram a formação há 2, 3, 4 anos atrás e que cada vez mais adquirem conhecimento e compartilham com o outro. Então, quando você tem uma companhia dessas ao seu lado, você também quer se tornar uma dessas pessoas. claro. Você também quer dividir, você também quer compartilhar, você também quer ver o outro crescer como você está crescendo. Né? E esse é um momento para a gente fazer isso, gente. Essa pandemia, ela não está aí à toa. Não eu respeito todas as religiões, eu respeito todos os partidos políticos de cada um, nós não estamos falando disso. Mas é importante que a gente tenha consciência e se pergunte, para mim, para a Márcia, o que essa pandemia me trouxe e ainda pode me trazer de coisas boas, gente. Exato. É um momento de reflexão, é um momento de buscar o meu melhor. Quem não tiver inteligência emocional vai estar passando o que a gente está vendo na TV. É essa coisa irracional de bater na cara de um que pediu a máscara, é uma violência desnecessária, é uma agressividade, como uma combustão, tu botou ali, pum, explodiu. Isso. Então, inteligência emocional é primeiro comigo, é primeiro me amando, para que eu possa fazer isso com os outros. Concorda, Gília? Concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa ser sincero com a gente primeiro, né? E, se identificar para então começar a agir com o outro. Eu acho que não há como você resistir a todas essas coisas que têm acontecido sem você pensar alguma coisa de boa eu aprendi nessa pandemia, né? Eu acho que se você só assiste as coisas, é horrível pensar que tem 197 mil pessoas que morreram, é terrível. Eu perdi pessoas, claro, muita gente já perdeu,
mas eu acho que ela trouxe um momento único de reflexão interior, porque a gente ficando só aqui dentro de casa, você tem que conviver com você, ou com o seu relacionamento, ou com seus filhos, etc. e tal. E você pensa, eu tenho potencial para ser uma boa mãe, ou um bom pai, ou um bom amigo. E isso antes não era possível, porque era o corre-corre. Agora não tem mais desculpa. A desculpa é um grande sabotador, uma sabotagem, né? Então, cadê a desculpa para você não ser uma boa pessoa? Cadê? É o corre-corre? É o trânsito? Não é o trânsito. Você não tem trânsito. Claro, tem algumas pessoas que estão em trabalhos presenciais, mas é tão poucas, tão poucas. Então, eu acho que assim, acabou a desculpa, a vitimização já não pode mais ter muito lugar dentro de você, porque assim, você não tem desculpa para dizer, eu estou no meu trabalho, aquela pessoa que senta do meu lado vive me olhando feio. Não tem, você está no home office, você está sentado contigo, no máximo um espelho do teu lado, o que é muito bom. Aí você olha para aquela pessoa assim, epa, essa pessoa sou eu tenho, essa pessoa tem potencial, então eu vou correr com ela. Então, acho que isso, eu concordo muito com você no fato de ver o lado positivo das coisas. Não é a melhor coisa que nos aconteceu, é um evento terrível na humanidade, no mundo, mas a gente precisa focar no nosso bem-estar, né? Focar na nossa potencialidade como ser humano. E aí é que entra toda essa questão de tirar o sabotador, tirar o gesso, né, da mão, como essa analogia muito boa que você fez, tirar amarras e não botar culpa na infância até a sua velhice. É muito complicado. Pessoas idosas, eu conheço, que já estão beirando os 90 e digam, eu sou assim porque eu era assim na infância. É uma pena. Não dá para você ficar a vida inteira amarrada com o passado. Para mim é muito difícil pensar isso. Eu prefiro cortar ali e eu vou viver. Se eu não gostei do que fizeram comigo, eu não vou fazer com os outros. Né? E também desenvolver muita empatia. Eu acho que está na hora da gente conhecer a empatia, está na hora da compaixão, né? Da generosidade, e como você começou, da gratidão. Isso tudo são coisas que a gente antes, naquele corre-corre, hoje eu tenho que fazer isso, blá, 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 não fazia. E a gente culpa muito isso também. Tem isso, acho que o sabotador, ele culpa muito toda a correria. E, ao mesmo tempo, Sim, a circunstância. parece que o sabotador arranja muita coisa para fazer para poder dar desculpa. Eu estou ocupado aqui, estou ocupado aqui, estou ocupado aqui, mas é porque ele não quer focar olho no olho, né, com a pessoa. É uma, Ali é o esquivo. Exatamente. Esse é o esquivo. É o esquivo. O esquivo, ele tem mania de fazer isso. Existem Ele tipos, ocupa né? o dia dele. São 9. São 9. Quais são os tipos de sabotadores que existem? Então vamos lá. Não sei se agora já é o teu momento de falar nisso, mas. Não, eu já falei deles, mas eu falo de novo. É o insistente, é o prestativo, que é aquele que tem que estar sempre fazendo, deixando os outros. Eu vou falar todos, depois eu volto nesse mais especificamente. É o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, né? O hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Esses são os 9 que trabalham lá e que aí o que acontece? O crítico ele é tão bom, a nossa mente ela é tão boa que ela vai lá, olha bem para minha cara, deixa eu escolher esse aqui para me ajudar na gangue. Vem cá, controlador, vem cá, vítima, entendeu? Ele vai olhando assim, me lembrando do que você já escolheu, de atitudes e hábitos que você vem trazendo da sua infância, esses 3 aqui vão me ajudar a te detonar legal. É bem.
Então, hoje, assim, a gente, graças a Deus, está entrando numa nova era. Por exemplo, coach antes, a gente ouvia muito deboche, né? Ah, se eu não der certo, eu vou ser coach. E hoje as pessoas estão começando a entender que Exato. ser coach também é um talento, também é um dom, como ser dentista, como ser bombeiro, como ser médico, porque você tem que ter dedicação, porque você tem que gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, não tenta nem sai do lugar. Vai fazer em ti um processo de coach para melhorar, mas nem tenta ser coach, porque tem que Claro. gostar de pessoas. E essa coisa E do aí, coach, não dei certo nisso, eu vou ser um coach. Isso aí me incomodou muito no início, porque marginalizaram a palavra coach, que é tão comum isso na Europa, Estados Unidos, ser coaching, mas as pessoas banalizaram. E muito, eu creio que muito dessa culpa é de alguns próprios coaches, né? Que fazem isso. Mas exatamente. o coach, você tem um vídeo muito bom que eu já assisti, que é o coach levado a sério. Eu gosto muito disso, até depois eu passo para o pessoal aí, que é muito bom. Se o coach é levado a sério, ele faz isso, isso e isso. Agora, aquele coach que não leva a sério, ele só causa má impressão. E ser coach Exato. é uma maravilha. A minha formação foi excelente também. Foi muito boa puxa vida, eu posso até. Ela vai fazer uma live conosco, a psicóloga Daisy Nicola, ela fez uma formação maravilhosa de coaching. E a tua também foi excelente. Por isso que a gente tem essa consciência da sinceridade com o outro, com o coach. Né? Mas isso é uma coisa hoje, assim, a gente teve no início aquela guerra dos psicólogos, psiquiatras, não porque vocês, coach não pode atuar, porque não sei o quê. Blá, blá, blá. Hoje a gente vê N psicólogos fazendo formações de coach, entendendo que as ferramentas, que a metodologia que se usa dentro do coach pode agregar e muito a sua formação de psicólogo, de psiquiatra. Agora, aí vamos de novo, de contrapartida, tem que existir a, o respeito pelo ser humano de que a Márcia, como coach, certas situações, ela não tem habilidade e muito menos competência para dar sequência. E Sim. aí vai ter que vir de mim dizer, olha, nesse teu caso, eu te aconselho primeiro a procurar um profissional, né, da área de psicologia para Uhum. fazer esse acompanhamento contigo e no futuro, se tu quiser fazer aqui uma sessão de coaching, um processo de coaching, beleza. Mas o que aconteceu é que, como em qualquer área, gente, seja na área de venda, seja na área de médicos mesmo, de cirurgião plástico, que fez aí anos de estudo, existem bons profissionais e outros não tão qualificados. E que, Sim. às vezes, mancham a imagem de profissionais que estão aqui com o intuito realmente de, primeiro, se melhorar. Eu sempre vou dizer isso para vocês. Um coach, ele sempre passa pelo processo todo de coach para depois poder aplicar essas ferramentas em outras pessoas. Ele precisa entender, ele precisa melhorar, ele precisa fazer sentido, porque cada caso é um caso. Eu atuo como coach de carreira, mas nem sempre todas as ferramentas serão as mesmas que eu vou usar, porque ser humano para ser humano é diferente. E aí vem da gente saber escutar, entender a clareza, levar o outro à clareza, para que juntos a gente caminhe em direção àquilo que ele busca, não é o que eu quero, ou o que Claro. eu acredito que é melhor. Então, tudo isso faz com que a gente se torne pessoas melhores, a gente esteja nessa busca. Então, se você está aqui na live agora conosco, gratidão e que faça sentido para vocês isso, e que vocês realmente
busquem saber mais, tentem se conhecer mais. Isso nos faz crescer muito como ser humano, isso nos faz nos melhorar muito nos relacionamentos. Hoje os relacionamentos, não preciso entrar muito em detalhes, mas você sabe que eles são fugaz e superficial. E aí Descartáveis. você está descartáveis. E ninguém é feliz dessa forma. Você sacia um momento, mas o vazio permanece. E enquanto a Exatamente. gente não voltar a resgatar valores, enquanto a gente não voltar a resgatar sentimentos, respeito pelo outro, a empatia pelo outro, as coisas vão continuar da mesma forma. E Claro. se para mim não está bom desse jeito, então está na hora de que eu comece a fazer de uma forma diferente esta mesma caminhada. Excelente. Excelente. É exatamente isso. Márcia, deixa eu ver uma coisa. Quanto tempo a gente. Nossa, a coisa corre. Eu falo, amiga, tem que me chamar Não, mais não, vezes. não. Ó, não se sabota, não se sabota. É que você é muito fluente e é muito bom te ouvir. É muito, muito gostoso te ouvir. Obrigada, amiga. Uma sabotagem que é terrível, né? Que é até a neurociência, que eu sou uma estudante absolutamente aficionada pela neurociência. A neurociência estuda a procrastinação como ela vem de um sistema todo da gente que é ligado ao prazer. Por quê? Porque a gente, eu tenho que fazer tal coisa. Aí eu disse, hoje eu não vou fazer. Ele, que coisa boa, tu te sente leve e tal. Mas isso vai acumulando, desculpa, vai acumulando coisas. Eu tenho que trabalhar, eu vou dizer agora uma música, eu tenho que arrumar aquela partitura ali. Hoje eu não vou fazer. Que coisa boa, coisa boa. É um prazer, mas é um prazer doentio. Não é um prazer bom, é um prazer abusivo, né? Como é que você trabalha essa questão da sabotagem? A procrastinação, eu posso considerar uma sabotagem, né? Na verdade, a procrastinação é uma palavra que nunca foi tão usada na vida como agora, né? Virou moda. Palavra assim, alguém achou no dicionário. É que nem o perfeccionismo, né? Isso. Quando alguém descobriu o perfeccionista, aí em tudo que era entrevista de vaga de candidato, a pessoa falava, porque eu sou perfeccionista. Aí o entrevistador perguntava, tá, mas o que é perfeccionista? Então, procrastinar. É a mesma coisa. Todo mundo fala dessa bendita palavra e ninguém, assim, vai lá buscar o sinônimo. Na verdade, gente, é ficar prorrogando as coisas que têm que ser feitas. É deixar para depois. Quem utiliza, vamos lá, todos os nossos sabotadores, eles têm um pouquinho dessa procrastinação, tenha certeza disso. Alguns, como eu falei, eles usam recursos diferentes. Mas o esquivo, que é um dos sabotadores, que utiliza o prazer e o positivismo, né? Ele tem um problema muito sério aliado a isso. Ele evita conflitos. Então, ele leva a pessoa a procrastinar e a fugir de conflitos, e aí usa aquela mentira de que, eu sou uma pessoa positiva, e eu não quero situações que eu tenha que enfrentar o meu amigo, o meu colega de trabalho. Só que, exatamente, é empurrar com a barriga, é isso mesmo. E aí, só que todos nós temos um momento que a gente vai explodir. E o esquivo, ele sofre muito esse processo do sobe e desce. A Gília está dizendo para mim, Márcia, busca para mim tal coisa. Márcia, usa a roupa tal. Márcia, pega o caderno tal. Márcia, não sei o quê. E eu vou fazendo, vou fazendo. Daqui a pouco a Gília diz assim, Márcia, me pega um copo d'água. E eu explodo. E aí eu digo tudo que eu queria dizer e o que eu não queria dizer também. Estourou. Aí eu explodi, estourei. Aí eu explodi, tive toda aquela brigalhada, aquela coisa toda. Amanhã a Gília vai dizer assim, Márcia, pega um copo d'água e a Márcia vai dizer, tá bom, não sei o quê. Até ela ter uma nova explosão.
Por quê? Porque ela não está trabalhando a raiz. E esse é um problema muito sério, gente. Porque aí, vamos lá, quando você tem essas reações de alto e desce, sobe e desce, você não está tendo inteligência emocional. A gente não tem que entrar o tempo todo de frente com o outro, mas é importante que a gente sinalize de que aquilo não está legal, Isso, de que eu não sou saco de pancadas, de que eu não sou tua empregada, de que eu tenho escolhas que eu quero fazer por livre e espontânea vontade. E tá tudo bem, sim, porque quando eu consigo te dizer isso conversando, eu consigo te sinalizando, eu não chego ao estupim, eu não chego a explodir. A gente até pode ter uma briga, mas é aquela coisa mais rápida e tal, e segue o baile. Mas para isso, eu preciso me autoconhecer. Procrastinar, gente, é uma coisa que ficou mais evidente ainda, exatamente pelo que a Gília disse. Nós estávamos em casa. Então, muitos ficaram abertos ao mercado de trabalho. E eu faço o que agora? Eu faço currículo, eu vou mandar currículo, eu vou pessoalmente, eu mando e-mail. Ai, não tô com saco. Não, vou ficar parado. Aí chega de noite assim, cara, por que eu não mandei currículo? Por que eu não fui falar com fulano? Por que eu não usei meu network? E aquilo vai te matando, vai te fazendo exato. mal, vai te incomodando, né? Ou então, pô, eu podia ter dito para ele que eu gosto dele, eu podia ter falado. Mas amanhã eu falo. Gente, Claro, mais do que nunca, nós tivemos aí pandemia para dizer que essa energia suprema, vocês deem o nome que quiser, universo, Deus, Pai maior, não existe classe social, não existe sexo, idade, local onde você mora. Quando chega a vez. Então, nós estamos no início de ano, nós estamos com uma pandemia ainda em vigor, se Deus quiser por pouco tempo, mas a tua energia, a tua vibração tem que ser outra. Pensa que nós entramos em 2021. Não, não teve fogos de artifício. Não, eu não saí para uma balada para fazer festa. Mas eu estive comigo, eu estive com as pessoas que eu amo, eu estou com saúde. Eu tenho que ter uma outra energia para que as coisas que estão ao meu redor mudem de vibração também, gente. A minha parte, quando eu vou na praia, é recolher o meu lixo e muitas vezes eu recolho o lixo das outras pessoas que deixaram. Algumas vezes eu até chamo atenção. Aqui, ó, tá indo embora? Então, tu quer uma sacolinha para recolher teu lixo? Ficou ali teu lixo. Eu digo, gente, digo na maior. exato. As pessoas me olham com cara feia, não estão acostumadas. E a mesma coisa que a gente tem que fazer. Teu amigo está com uma vibração baixa, está aborrecido, não sai do lugar, sacode ele. Mexe com ele, manda esse vídeo para ele, essa live que a gente está conversando. Se servir para uma pessoa, ainda estava falando para a gente isso. Se a nossa conversa servir para uma pessoa, já valeu, gente. Com certeza. Já É, valeu. é o que eu falo muito para a minha orquestra, a da Capo. Eu sempre digo, gente, se tiver uma pessoa na plateia, vamos tocar tudo. Se tiver 5 pessoas e só uma estiver aplaudindo, não falo não. É a nossa missão como gente, não é como regente ou como violinista, tal. A nossa missão como pessoa, como ser humano, acho que é alcançar o outro. Não é impactar, é alcançar o outro e acolher nas dificuldades. Márcia, deixa eu ver uma coisa aqui. Falta 5 minutos só. Sabe o que eu estou pensando? Porque fica muito ruim quando termina de repente, né? E a gente não fala mais nada. A gente normalmente faz o convite fora, mas a gente não poderia começar isso na próxima quarta-feira?
Vai ser um prazer. Vai ser um Porque tem prazer. mais coisas que eu gostaria de te perguntar. Eu sei que vão surgir perguntas para mim, para passar para você. Então, a gente poderia conversar neste horário mesmo? Ah, que bom, isso é a Márcia. Então, assim, eu vou dizer a vocês uma coisa. A Márcia tem um outro programa muito bom que chama Papo Cabeça. A gente também passa para os outros, né? Tem uns que dizem, não vou passar nada porque vai tirar meu horário. O horário dela é um horário bem acessível para alguns, menos para um querido que entrou aí, que é o Enio, que dorme bem cedinho. Às 22 horas. É muito legal o papo cabeça dela. Eu não consigo pegar e depois eu assisto sempre. Arroba coach, né? Underline Márcia Capel. Sem acento. Aí é sem acento. Fica em pé, não senta. Então, aí, se a gente começar a conversar de novo semana que vem, a gente pode dar seguimento a um pouco isso, falar também sobre o autoconhecimento, que eu sei que você também batalha bastante nisso aí, né? E continuar a questão de autossabotagem. E aí a gente não fica tão, vamos acabar e fecha bem na cara da gente isso aqui. Pode ser, então? Beleza. Você quer... Combinadíssimo. Esperamos todos. Pois é, entrou bastante gente e pessoas conhecidas suas. Sei que a Fabiane é uma conhecida sua daqui, né? Então. Isso. Na verdade, ela é minha melhor amiga, não é amiga, é miga. Eu sei. É de formiga. Eu sempre ouvi falar isso aí, sempre ouvi. Então já fica assim, eu vou fazer chamada, mas já fica combinado que quarta-feira às 19 horas temos encontro com a Márcia. E aí vocês podem passar perguntas para ela ou para mim, no Gilia Coach, e a gente faz uma série de... Acho que é uma interação gostosa, né? Gostou? Isso aí. Pode ser, então? Fiquem bem à vontade. Então, maravilha, vai ser um prazer. Dê o seu tchau aí, antes que ele feche a cortina na nossa cara. Aí vai ficar gravado. Está gravado vai ficar gravado. Sim. Gratidão, Gília, pela oportunidade, mais uma vez. Gratidão a todos que ficaram aqui conosco, que participaram, que falaram aqui. E sobre o Papo Cabeça, é sempre às terças e quintas, das 22 às 23, tá bom? Isso. Muito obrigado. Esperamos vocês quarta-feira. Perguntem, façam perguntas. A gente está aqui para responder. Se tiver ao nosso alcance, vai ser um prazer poder compartilhar esse bate-papo com vocês. Ok, ó. Um beijo para ti, abraço para todos aí. Para os meus sobrinhos, gato e cachorro, porque ela tem um Toby e um gatito, mais lindo do mundo. El gatito, desculpa, El gatito. E muito obrigada por todos que chegaram até aqui hoje. Eu acho que nosso papo vai continuar muito bem na semana que vem, tá bom? Uma boa noite, boa noite para todo mundo, uma boa noite, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.